estamos aqui com o nosso pastor Arthur para trazer esta perspectiva 2016. É um curso que nós estamos fazendo que fala sobre a obra missionária de Deus na Terra. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Arthur. Estamos gravando isso para a nossa igreja lá de Caiçara e também para o programa Juventude para Cristo. Pastor Arthur, como seria hoje a realidade que agradaria a Deus sobre a igreja que Ele realmente está querendo construir aqui na Terra? Eu creio que a igreja já tem 2000 anos e a igreja ela tem um problema endêmico. A igreja ela tende a se voltar para dentro. Então, se Jesus morreu esticando os braços para abraçar o mundo, a igreja ela começa a se voltar para dentro, ela começa a pensar só em si mesma. E pensando em si mesma, ela morre, porque tudo que está só preocupado consigo mesmo morre. Quando você tem um casal que só se preocupa com eles e não se preocupa em multiplicar e não ter filhos, a família morre, ela acaba. Então, a igreja que não olha para fora, a igreja que não imita Jesus, não acontece nada. Eu desconfio que o que nós fizemos foi domesticar Jesus. Nós colocamos Jesus num quadradinho para que Jesus não nos incomode. E talvez a melhor descrição disso seria um arcebispo da Inglaterra, do Reino Unido. Ele falou assim: por onde Jesus andava tinha confusão. Ele andava, sempre tinha um agito, sempre tinha acontecendo coisa. Ele dizia: por onde eu ando, a turma me oferece uma xícara de chá. Ele diz: tem alguma coisa errada, porque de confusão para xícara de chá é muito diferente. Então é isso mesmo. Se a igreja for como Jesus, e a igreja é chamada para ser como Jesus, coletivamente representar Jesus, ela vai começar a incomodar as pessoas ao redor, vai criar confusão, e nessa confusão Jesus pode atuar. Uma igreja que esquece de evangelizar, uma igreja que esquece da obra missionária, ela se volta para dentro e começa a se preocupar com detalhes mínimos da sua igreja, um banco melhor, um tapete melhor, uma cortina melhor, uma luz melhor, com coisas que são importantes, mas não são a essência da coisa. Então, quando nós evangelizamos, trazemos gente de fora, eles começam a nos fazer pergunta besta, né? Tipo assim: por que você está fazendo isso? A gente olha para ele: mas cara, né? Você não entende nada da igreja. Eles entendem porque eles acabaram de conhecer Jesus. Eles às vezes começam a fazer perguntas para nós muito pertinentes para nós, que nós precisamos. Então, uma igreja, o segredo da igreja, para ela não morrer, para ela não estagnar, ela sempre tem que ter crentes de primeira geração. Ela tem que estar conquistando gente que vai fazer as perguntas que nós esquecemos de fazer. Aí está o segredo. A igreja que não é missionária assinou atestado de óbito. Ela já vai morrer, ela já está, literalmente, está com os dias contados. Mas não precisa ser assim. A igreja que evangeliza, que vai para fora, que estende para além das suas fronteiras, é uma igreja que vai continuar. Eu queria só fazer mais uma pergunta que nessa aula que nós deu hoje, assim, foi muito, por isso que eu fiquei muito atento a uma passagem que o senhor colocou, e isso me colocou no meu coração um desejo que o senhor pudesse repetir um pouco sobre isso, que foi o efeito esponja. E a gente vê muito isso, a gente vê que a igreja, que no Antigo Testamento, um grande erro da missão colocada a Abraão e seus descendentes foi não ser uma missão que vai transformar essa bênção das nações, mas sim eles tiveram que trazer para dentro de si essa bênção, ficar só com ele. Isso também acontece na igreja hoje, pastor, você vê isso também? Sim. Então, Abraão é chamado para abençoar todas as nações, ele recebe e repassa. A aliança de Deus com Israel em Êxodo 19 é a mesma, é uma nação de sacerdotes, ou seja, o sacerdote pega as pessoas e conecta com Deus. Então, esse fluxo de Deus para as nações. Só que Israel, eles criaram dentro deles o que a gente chama a teologia de Sião. Quando construíram o templo em Jerusalém, diz: aqui mora Deus, aqui é casa de Deus, nunca jamais pode nos acontecer alguma coisa. E Deus teve que mandar eles todos para o exílio para que eles aprendessem a questão, porque eles se voltam para dentro, eles pegam o modelo das nações, querem um rei segundo as nações, ou seja, eles querem toda a bênção de Deus, sendo nós somos escolhidos porque nós somos especiais, nós somos alguma coisa extraordinária. A Escritura mostra claramente que Israel não era melhor do que nação nenhuma, não era maior do que, não tinha nada de especial, foi pura graça de Deus que atuou sobre o povo. E
quando nós esquecemos que nós somos chamados para, nós temos o efeito esponja, que a esponja quer sugar e absorver tudo, e nesse processo ela apodrece. Ela, você entende, junta toda a bactéria e germe. Então nós somos chamados para ser um cano de receber e transmitir para os outros povos, para as outras nações. E quando a gente pensa em si mesmo, ficamos igual o maná do segundo dia. Ele apodrece, estraga e transmite doença ao invés de transmitir bênção. Pastor, muito obrigado. Quero mais uma surpresa para viajar agora. Deus abençoe e continue assim, levando essa palavra de esperança para a gente. Que, gente, há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. A igreja é para Cristo e a igreja foi feita para Cristo. E você quer ser um missionário, irmão, se envolva no projeto de Deus e seja um missionário do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.